Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo no Instagram do Eu Registro Imóveis. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Hélio Campos. Ontem na live me apresentei um pouco. Então, se você não chegou a assistir a live de ontem, você pode assistir no nosso Instagram. Eu deixei salvo. E ontem nós falamos sobre compreender o que o cliente paga no momento do registro. Nós vimos ontem que é muito mais do que simples dinheiro. Existem sonhos por trás, existe a conquista, existe um sono tranquilo, mas eu não vou me atentar agora, nesse momento, a falar sobre o que nós vimos ontem. Você pode entrar aí no nosso Instagram e consultar esse vídeo que vai ficar disponível por alguns dias. Eu quero dizer a você que é profissional do mercado imobiliário, você que é corretor, dono de imobiliária, de construtora, ou até mesmo investidor de imóveis. Esses 5 dias da maratona serão de grande importância. Se você acompanhar todos os 5 conteúdos que nós vamos passar e você juntar, você nunca mais será o mesmo na frente do seu cliente. Você vai aprender várias formas de se comunicar com o cliente referente ao registro de imóveis, ok? Hoje nós vamos falar pelo segundo tema. Hoje o nosso segundo tema é desconstruindo a burocracia do registro. O que eu quero dizer com esse tema? Quero dizer que realmente nós sabemos que o registro de imóveis é uma parte muito burocrática. E eu quero desconstruir isso em você, para que você a partir de hoje veja que o processo é simples. Não quer dizer que algo trabalhoso não seja simples. Quando você tem algo que é trabalhoso, mas você segue um método que dá certo, é 100% certo de atingir o sucesso, deixa de ser algo burocrático, deixa de ser algo difícil e complicado. Então, quero que você hoje possa desconstruir essa imagem que você tem sobre o registro. Como eu falei ontem, tenho uma experiência construtora, mais de 8 anos em construtora, e trabalhei na área de cobrança ao cliente, na área de repasse, na área de financiamento imobiliário, não é? E, por último, passei os 3 últimos anos no processo dentro do registro mesmo, né? Diversos processos que vieram à minha mão, como eu disse, foram mais de 300 processos de registro, graças a Deus tudo deu certo, porque eu segui um método, eu mesmo criei um método. Foi uma maior dificuldade, como eu falei ontem, de encontrar algum curso ou de encontrar algum material, algum canal no YouTube, qualquer site que pudesse me explicar do zero como registrar o imóvel. Então eu decidi que nessa maratona de 5 dias, nós vamos fazer 5 temas que você, além de entender o que o cliente paga, você no final vai ter toda a noção, quando você juntar todos esses vídeos, de como atender o seu cliente e como poder tirar todas as dúvidas dele referente ao registro. Porque sabemos nós que no momento que a gente senta com o cliente para negociar, quando termina de assinar o contrato de compra e venda, a maior dúvida que o cliente tem é saber como é o processo de registro, não é? E aí vem as dúvidas. Eu dividi hoje no tema, são 3 tópicos que nós vamos falar. A nossa live não tem muito tempo, nós passamos no máximo entre 30 a 40 minutos, porque o que importa aqui não é o tempo que a gente vai passar, mas sim o conteúdo que eu vou passar para você. E então eu dividi em 3 temas que são grandes dúvidas que os corretores têm na hora de se comunicar com o seu cliente. Não são todos, mas uma grande parte tem. Então eu vou falar o primeiro tópico para você entender um pouco a diferença de lavratura e escritura, registro. O que acontece? Existe a lavratura. A lavratura, na verdade, é o ato de lavrar. Não é? O cartório de notas, ele tem esse ato de lavrar, ou seja, ele pega todas as informações do imóvel, todas as informações do vendedor, do comprador, as informações do imóvel, os pagamentos que foram feitos sobre aquele imóvel, e ele faz a lavratura, ele confecciona a escritura. Então, veja só, muitas vezes o cliente chega para a gente e diz, olha, eu já tenho um registro. Será que você tem um registro ou você tem a escritura? Tem essa diferença, porque é o seguinte, a lavratura, como eu falei, é o ato de lavrar. A escritura, ela é uma formalização, ou seja, quando o cartório lavra,
ele confecciona uma escritura. Então a escritura ela está formalizada ali, quem está comprando, quem está vendendo, não é? Qual foi a forma de pagamento, o que foi pago, quais impostos foram pagos. E só abrindo parênteses, amanhã nós vamos falar sobre todos os impostos necessários para que você possa registrar o imóvel do seu cliente. Mas isso fica para amanhã. Então, voltando aqui para o tema, existe também o registro. Eu falei sobre a lavratura, a diferença entre lavratura, escritura e o registro. Agora é o registro. O registro realmente é o ato de registrar. É quando ele passa a transferência de um imóvel de uma pessoa para outra pessoa. Então, quando chega um cliente e diz, olha, eu já tenho o registro do meu imóvel, muitas vezes o cliente leigo ele está dizendo que ele tem a escritura. E isso acontece muito. Hoje mesmo, no dia de hoje, eu tenho 2 casos na minha assessoria que venderam o imóvel há muito tempo, em 2010, fizeram a escritura, chegaram a pagar todos os impostos, só que não levaram ao registro. Então, muitos clientes acreditam que só pelo fato dele ter aquela escritura assinada e os impostos pagos, ele já tem direito sobre aquele imóvel. Ele está muito enganado. Por que muito enganado? Porque nem no cartório de registro existe essa formalização, porque ele não foi levado ao registro, e muito menos na prefeitura e na marinha. Se o imóvel ele for de marinha, o terreno ele for de marinha, a SPU, a Secretaria de Patrimônio da União, não tem conhecimento, ou seja, o imóvel ainda está em nome do antigo proprietário. Então, para desconstruir toda essa falta de conhecimento que muitos corretores têm na mesa, você precisa entender, como eu falei agora, saber que a lavratura é o ato de lavrar. Não é? A escritura é o documento formalizado com todas as informações. E o registro é o ato de transferir, não é, o imóvel para o nome de outra pessoa. Então, esse é o primeiro ponto que eu tenho para falar com você. O segundo ponto é cartório de notas e cartório de registro. Muitos corretores, quando ligam para mim, se bananam um pouco. Por quê? Nós temos que entender que existem a função do cartório de notas e existe a função do cartório de registro. Então, o que acontece? Primeiro caso, quando você pegar um imóvel, a primeira coisa que você precisa saber é em que região ou em que cartório, que comarca está registrado aquele empreendimento. Então existe essa primeira coisa que você precisa fazer. Você pegou o caso de um cliente, você precisa saber onde foi registrado aquele imóvel. Então é aí que a gente vai entrar no segundo ponto, não é? Primeiro ponto nós falamos sobre escritura, a diferença de escritura, lavratura e registro. Agora vamos falar no segundo ponto sobre a diferença de cartório de notas e cartório de registro. Então, o cartório de notas, ele vai fazer... Qual é a função do cartório de notas no meio imobiliário? É ele fazer a lavratura da escritura. Você vai levar a documentação do cliente, de quem vende, de quem compra, né, o contrato de compra e venda, os impostos que foram pagos, e aí o cartório de notas que vai fazer a lavratura, ele que vai confeccionar a escritura. E aí vem uma grande dúvida, certo? Mas qual cartório? Tem que ser o cartório próximo do imóvel? Ah, tem que ser o cartório da região. Não, pode ser qualquer cartório de notas do estado. Então eu tenho casos que a gente fez no interior. Por exemplo, nós trabalhamos, a maioria dos imóveis que nós trabalhamos é em Recife, e aí nós tivemos casos em Timbaúba, que é o interior aqui próximo. Então, sendo dentro do estado, você consegue fazer parceria com qualquer cartório para que ele confeccione a escritura. Entendeu? Se você, por exemplo, tem um imóvel na capital e você mora no interior e tem um cartório de notas, você pode fazer por lá, sem problema algum, só não pode ser em outro estado. Então, a função do cartório de notas, como informei, é essa. Ela vai fazer a lavratura, confeccionar a escritura. Eles também têm a função de autenticar documentos, de reconhecer assinaturas, de fazer uma procuração. Por exemplo, você quer ser o procurador de uma pessoa para poder assinar a escritura ou representar ele nos órgãos. O cartório de notas também é competente para fazer a lavratura. E o cartório de registro. Hélio, qual é a função do cartório de registro, então? Então,
Você vai localizar primeiro qual é o cartório de registro, é muito fácil, você pode verificar essa informação no próprio contrato, na promessa de compra e venda já vem especificando, é obrigado a vir. Caso não venha, você pode procurar a própria construtora ou o proprietário atual, mas em parte existe lá, não é? Na promessa de compra e venda. Então você entrando em contato com esse cartório, é ele que vai fazer o registro. Existe apenas um cartório para cada imóvel, ou seja, se você tem um imóvel, vamos dizer aqui na nossa cidade, em Boa Viagem. Então, Boa Viagem, hoje, atualmente, ele é dividido em 2 cartórios. É o primeiro cartório de registro e tem um 5º cartório de registro. Então, você precisa saber qual é, onde ele está registrado. Então, a função do cartório de registro é apenas registrar todas essas informações. Então, como eu informei antes, você vai pegar toda a documentação, vai entregar no cartório de notas, ele vai confeccionar a escritura e, por fim, quando você estiver com o dossiê todo montado, você leva no cartório de registro competente daquela região, daquele empreendimento. Então, a função do cartório é registrar, desse cartório de registro que eu estou formando, é apenas registrar. Ele vai pegar a escritura, ele vai levar ao conhecimento do município, porque quando ele finaliza a escritura, ele faz o que? Ele averba junto à prefeitura, ou seja, automaticamente ele já comunica ao município daquele empreendimento que o imóvel deixou de ser de seu João e passou para Dona Maria. Então existem aí, com certeza, uma dificuldade por parte de muitos profissionais do mercado em saber realmente qual é a diferença de um cartório para o outro. Uma dica que eu dou, você pode entrar hoje no site da Prefeitura do Recife e lá mesmo tem um link. Todos os sites de prefeitura de qualquer estado do Brasil, se você entrar lá, vai ter um link informando qual é o cartório de cada região. Então aí já está a dica. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é sobre a averbação. O que acontece também, muitos casos que eu pego até hoje, muitos clientes já fizeram todo o seu procedimento de registro e aí não foi feito o processo de averbação. Ou seja, não foi comunicado ao município ou, de repente, à SPU, nos casos de empreendimento que é terreno de marinha, que mudou a titularidade. De um tempo para cá, os cartórios, pelo menos aqui na cidade do Recife, eles estão fazendo de forma automática o processo de averbação na prefeitura. Mas existem casos que passam direto. Então, é interessante, muito importante que você saiba fazer esse processo. E isso, você acompanhando as lives, a gente vai falar mais detalhadamente sobre esse processo aí de averbação. Entendeu? Mas o ato de averbar é isso. Muitos clientes chegam para os corretores e dizem assim, olha, eu tenho um imóvel, eu estou querendo vender, só que eu verifiquei aqui que no IPTU ainda está em nome da construtora, ou então em nome do antigo proprietário. O que é que está acontecendo? E o corretor muitas vezes não sabe, ele diz, espera aí, se o imóvel está registrado, ele não deveria estar no nome do cliente? E o que é que está acontecendo? E aí sim, banana, não sabe o que é que está acontecendo. E o que acontece é isso. O corretor, ele pode ir no cartório de registro, solicita uma certidão do imóvel e ele vai confirmar em quem está o nome. Então vamos dizer um exemplo aqui, que aconteceu isso com você, corretor, e você solicita uma certidão lá no cartório de registro. E você confirma que realmente o imóvel passou do nome da construtora para o nome desse atual cliente. Porém, na prefeitura e na Marinha ainda está em nome do antigo. O que aconteceu? O que aconteceu é que ou o despachante na época, ou o cliente, se foi ele que fez o procedimento, não fez o processo de averbar, ou seja, não comunicou a esses órgãos competentes que mudou a titularidade. Então é necessário que se faça uma averbação. É necessário que você abra um protocolo junto à Prefeitura do Recife, junto à SPU, para que você possa fazer essa transferência. Amanhã nós vamos falar, na próxima live, sobre todos os impostos necessários para que possa se fazer o registro. Então, você quando estiver à frente do seu cliente, com a live de amanhã, você vai estar ciente de todos os passos. Você mesmo pode construir o seu checklist com tudo que eu vou te dizer amanhã
e você, com certeza, quando o cliente se sentar na mesa com você, você vai saber passo a passo do que é necessário para que o cliente ele possa registrar o imóvel. Então foi um parêntese que eu abri aí, porque vamos entrar nesse processo de averbação que eu lhe passei agora. Nós vamos falar sobre os impostos e, por fim, nós vamos falar sobre a averbação. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Como eu disse anteriormente, a live é muito curta, mas são chaves que eu estou abrindo para que você possa, a cada dia que for acompanhando, você ter noção, você juntar todo o assunto, e eu tenho certeza que quando você tiver com o seu cliente, você vai se lembrar de todos esses conteúdos, tá certo? Então compartilhe essa live com os demais profissionais. O nosso Instagram está disponível para que você possa tirar qualquer dúvida. Caso dê tempo ainda, você queira fazer alguma pergunta, se eu puder lhe responder, vou lhe responder com certeza. Ou se você quiser mandar um direct em qualquer hora para esse Instagram, a gente vai te informar. Eu quero antecipar aqui que em breve, na próxima semana, para quem quiser de fato entender o passo a passo do registro, ou seja, saber definitivamente como emitir o imposto, como ir no site, como dar entrada, como emitir certidões, todo esse processo lá na última live eu vou te explicar. Aqui o Anderson está perguntando se vai ser diário. Anderson, a gente está na maratona de 5 dias. Começamos ontem. Amanhã, sexta-feira, nós continuaremos às 20 horas. E no sábado e no domingo será às 10 horas da manhã. Ontem, se você pode acompanhar aí no nosso Instagram, nós falamos sobre a importância de compreender o que o cliente paga no momento do registro. Hoje nós já falamos sobre a diferença, não é? Tirar essa burocracia que nós temos em nossa mente para poder diferenciar aí o que é escritura, o que é registro, não é? O que é lavratura, qual é a diferença de cartório de notas e registro. E amanhã nós vamos falar sobre todos os impostos. Então convido você que está aqui, compartilhe, chame outras pessoas para que amanhã às 20 horas possamos todos juntos participar e que possamos aprender de fato aí quais são os impostos para que você possa registrar o imóvel. Veio uma pergunta ontem para mim, que foi no direct, perguntando, Hélio, eu sou do Ceará e eu acredito que você é de Recife e é diferente aqui a situação. Não é diferente. Nós vamos lançar em breve um curso online para todo o Brasil, para que todo profissional do mercado imobiliário tenha acesso à informação. Como eu disse anteriormente, é um curso inédito. Não existe uma fórmula, não existe um site, não existe um YouTube, não existe um curso que você entre e você aprenda do zero a registrar imóveis. Então, nós vamos lançar esse curso em breve, né, a próxima semana, já estou adiantando aqui, mas eu quero dizer que se você juntar todos esses 5 conteúdos, você com certeza não vai ser o mesmo na frente do seu cliente. E complementando a pergunta de ontem que eu falei, qualquer lugar do Brasil, o processo é igual. A única diferença são as pequenas burocracias de exigência dos cartórios de registro, porque até cartório de notas é igual. Então você precisa juntar a documentação do cliente, unir todos os impostos são os mesmos, que é impostos municipais e impostos federais, se for no caso de imóveis que é de terreno de marinha, e existe o mesmo processo, o cartório de notas ele vai lavrar e o cartório de registro vai registrar. Então esse curso que nós vamos lançar usando a nossa base aqui da Prefeitura do Recife. Porém, é algo que vai servir para todo o Brasil. Então se tem aqui alguém na live que é de outro estado, todo o assunto que nós estamos falando aqui, ele serve de forma geral. Tá certo? Quero agradecer a participação de todos vocês aqui. Estou à disposição no direct a qualquer hora que você entrar em contato conosco. E eu espero que vocês estejam conosco aí amanhã às 20 horas, tá bom? Uma ótima noite para todos vocês. Um abraço.